que Ele fez na minha vida. E assim, eu agradeço a igreja por ter me recebido. Glória a Deus por vocês que vieram, colocaram no seu coração, sonhou, imaginou estar aqui hoje, namorou esse dia, né? Que eu falo que a gente fica assim imaginando, pensando como será, quem é essa mulher que chegou de outro lugar para vir e falar de algo tão lindo. Aleluia. Que Deus fez na minha vida, pastor Eli. Aleluia. Eu sou grata a Deus por ter sido escolhida por Ele. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, para começar, claro que tudo na vida da gente, do cristão, tem que ter um respaldo bíblico, né? Então, vamos lá em Lucas, né? Porque vamos começar. Eu vou começar a falar do que Deus fez na minha vida, mas antes eu quero mostrar para vocês, dentro da palavra, porque só o meu testemunho não é nada se Jesus, se a palavra dele não for o nosso respaldo. Amém? Amém. Então está em Lucas 8. Todo mundo conhece, creio aqui que todo mundo é afiado na palavra do Senhor. Ninguém falou amém, não é, né, pastor? Glória a Deus. Vamos falar de Jairo. Um pouquinho de Jairo, vamos conhecer esse homem que lutou e viu a glória de Deus. Lucas 8:40, vou ler até o 49. Amém? Amém. Amém. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria há 12 anos. Ele se aproximou. Do povo sofria há 12 anos uma hemorragia. Sem encontrar cura, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Jesus perguntou. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em sua volta. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Aleluia. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todas as ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz. Aleluia, maravilha. Enquanto Jesus falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Aleluia. Gente, eu falo essa palavra assim, meu espírito, minha alma quer cantar, adorar, aleluia, glorificar. Pode ficar, pode sentar, por favor. Eu quis ouvir, falar dessa palavra, porque quando eu comecei, vocês vão entender por que ela. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar ao Senhor. Pode ficar à vontade, vocês estão na casa do Pai, na casa do Mestre, né? Então, feche os seus olhos, abra o seu coração nesta noite, para que o Senhor possa ter liberdade, porque Ele já está aqui. Aleluia, papai. Mas você precisa dar liberdade para Ele. Glória com a Deus. Com os seus lábios, confesse a Ele e fala com Ele: Senhor, eu quero ser tocada pelo Senhor. Eu quero ser tocado pelo Senhor nesta noite. Não é ela que vai falar a tua palavra é do Senhor. A palavra é a verdade. Então nada que passar da palavra não vem de Deus. Meu Deus. Senhor, meu Pai, meu Mestre querido, meu Deus amado, Pai nosso, que estás no céu, seja feita, Senhor, a tua vontade nesta noite. Revela-te, Senhor, a tua vontade. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos para falar do teu evangelho, para falar da verdade do Senhor. Vai, abre, Senhor Deus, o coração, a quebranta, Senhor.
o coração de cada um que está aqui hoje, para que ele possa, Senhor, ser aquebrantado, ser tocado pelo teu Espírito, que ele venha, Senhor, saber que só o Senhor é Deus, a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, é a tua palavra que revela e que salva. Senhor, em nome de Jesus, venha encher, Senhor Deus, os corações de cada um aqui hoje, da verdade do Senhor, porque só a tua palavra é que liberta, é que salva, é uma espada de dois gumes, ela fala a verdade, ela cura, ela quebranta, ela salva. Derrama, Senhor, o teu poder aqui nesta noite, tenha tocado liberdade, Senhor, em fazer a tua vontade nesta noite, tenha liberdade de falar, de revelar o oculto, aquilo que, Senhor, o homem não confessou ainda, que ele venha se dobrar no seu joelho nesta noite e crer que há um Deus acima de todas as coisas, e há um Deus que pode mudar a sorte, que pode mudar, porque eles estão diante de um milagre que o Senhor fez. Eles estão, Pai, poder e glória, toda honra, todo louvor seja para a glória do teu nome, porque só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, o que é que eu queria dizer para vocês hoje? Vim aqui para falar um pouco, porque não tem como falar tudo, porque eu tenho 20 anos de ministério e Deus, nessa caminhada, o que o Senhor tem feito na minha vida é muito lindo. Eu vim do mundo, eu não nasci num berço evangélico, desde cedo eu não sabia a palavra. Eu conhecia a palavra, eu conhecia Jesus, já ouvi falar aos 13 anos, mas só aos 20 e poucos anos é que eu fui realmente largar as coisas do mundo. Eu vim verdadeiramente aceitar o Senhor e confessar Ele com os meus lábios. Então, nesse processo de até os 20 e poucos anos, eu era mundana, eu vivia coisas do mundo, então eu fui pegando sujeiras. Eu cresci pegando sujeiras, carregando, enchendo a minha mochila de coisas, que chegou um certo ponto que eu não aguentei mais o peso. Né? Aí foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus e falei: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode mudar a minha história. Aleluia. Por isso que eu vim nessa blusa hoje, ressignificando a vida em Cristo. Por quê? Porque foi isso que aconteceu. O Senhor ressignificou aquilo que estava errado, aquilo que era aquela mulher amarga, aquela mulher cheia de marcas, cheia de feridas, câncer na alma, e foi isso que o Senhor usou uma pessoa para me falar. E quando Deus me pegasse verdadeiramente, quando eu deixasse Deus tratar comigo e tirar de mim as feridas, Ele ia curar um câncer que estava na minha alma. E na hora eu falei: meu Deus, será que é essa doença que vai me matar? E quando há 5 anos atrás, nessa caminhada, né, há 5 anos atrás, eu sentia muitas dores onde assim eram muito fortes, mesmo de jeito de paralisar, a cintura para baixo paralisava tudo. Não dava conta de andar. Um esforço maior, um peso que eu pegava ali já era o suficiente para eu não andar mais. E meu marido e eu, né, nós fomos para o médico, e os médicos não achavam o que eu tinha, e todas as vezes que eu falava assim: Senhor, mas eu te sirvo, eu sou fiel ao Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que revela o que está oculto, que está escondido. Mas por que os médicos não acham que eu tenho? Eu fiquei 1 ano fazendo tratamento direto, todo tipo de exames, sendo humilhada, os médicos falando que eu era gorda, que se eu fechasse a boca eu ia emagrecer, e aquela dor que eu sentia era de coluna por causa do excesso de peso, e na verdade não era dor mesmo, e ela me passou remédio para me emagrecer, e aquilo foi só piorando o meu caso. E quando meu marido falou assim: vamos fazer um propósito no monte. Eu sou de Betim, nós somos, né, de Betim. Meu marido é daqui, mas assim, nós vivemos 27 anos mais ou menos lá, e agora, nós casamos lá, viemos embora para cá agora, e o monte lá eu gosto muito de ir, inclusive quem quiser, se tiver o costume aqui, né, pastor Diego, pode me convidar que eu vou, que eu amo o monte, gosto de adorar o Senhor no monte. E fomos para o monte adorar o Senhor. E os médicos não achavam que eu tinha. Eu virei, o meu esposo, né, Robson, uma bênção que Deus me deu, né, lindo, meu patrão, está comigo em todo o tempo, nas aflições principalmente. E ele pegou e falou assim comigo, do nada:
do nada. Nós acabamos de orar e ele falou assim: Ana, você vai chegar na sua médica e vai pedir ela uma tomografia. Eu falei: mas tomografia? Por que tomografia? Não sei. Você vai pedir sua médica, porque veio isso na minha mente, tomografia, você pedir tomografia. Pronto. Cheguei na médica, falei com ela: doutora, eu quero um exame de tomografia. Ela falou: Ana, mas você está gorda. Você não, eu tenho que justificar por que eu estou pedindo uma tomografia. Só que eu falei para ela: não, a justificativa é que eu estou sentindo muita dor e eu quero pedir. E pode me dar um exame, o pedido que eu vou fazer particular. E assim eu fiz. Quando foi uns 3, 4 dias depois, uns 10 dias depois, nós pegamos a tomografia. E ao princípio, que a gente achava que era excesso de gordura, era um câncer. Lembra do câncer na minha alma? Ele se materializou no meu corpo. A minha alma era muito ferida. Eu tive uma infância muito difícil, muito sobrecarregada. E isso foi acarretando, né? Hoje é provado que a doença emocional, ela, se a gente não curar, não deixar Deus fazer a obra, ela se transforma, ela se materializa mesmo, né? E foi quando eu descobri que eu estava com câncer. A princípio eu fiquei sem chão. A médica falou: Ana, é câncer e é no pâncreas. Eu não sabia de nada, pastor. Para mim câncer era câncer, não tinha esse mais grave. Eu sabia, sim, Deus curou tanto leve quanto mais pesado, mas aos olhos do mundo, aos olhos dos médicos, não. O meu caso era grave. 1% em 1000 pessoas, uma é curada e dura muito pouco. Depois que começa, e eu fui e dei ao início ao tratamento. Marquei a cirurgia, foi tudo muito rápido. 20 dias mais ou menos eu já estava no bloco cirúrgico. Mas o meu medo era a bendita da anestesia local, geral. Eu falei: e se eu nunca mais eu vou voltar? E se eu ir para essa sala cirúrgica e não acontecer, e eu não voltar? Então o medo tomou conta da minha alma de tal maneira. Só que quando Deus quer fazer algo na vida da gente, quando é propósito de Deus, Ele traz o escape. Eita, Ele traz uma palavra que te motiva. Aleluia. Mais uma vez nós fomos para o monte, apresentamos ao Senhor o dia da cirurgia. E o Robinho pegou, né, meu marido falou assim: vamos para o monte apresentar ao Senhor, para que tudo vai dar certo. Tudo já deu certo. Ele, um homem de muita fé, né, mostrou isso para mim durante o tempo, né, de tratamento. Ele sempre me dando palavra de motivação. Sempre quando eu estava desanimada, ele vinha e me animava. E tinha hora que ele me desanimava também, porque eu olhava para ele, eu via o cansaço, a tristeza, o medo tomar conta dele, e aquilo me trazia tristeza, mas enfim. E o Senhor pegou e usou um pastor para falar comigo: essa doença não é para a morte, mas essa doença é para que o meu nome seja glorificado. Aleluia! Se tu creres, verá a minha glória. Aleluia! Se tu creres, verá a minha glória. Eu falei: Deus, eu sou cristã, acredito na minha salvação. Oro, clamo ao Senhor pela misericórdia do Senhor todos os dias. Duas coisas: ou eu vou ver a glória do Senhor aqui, o Senhor vai me curar, ou eu vou ver a glória do Senhor no céu. Porque o crente é assim. Eita, se você viver, você vai apresentar as pessoas a glória de Deus. Mas se você morrer, você vai ver: Senhor, o crente já passa. Meu Deus. Então, para mim, só que na hora da oração era fácil falar isso. Mas na hora da aflição, não. Na hora que o inimigo usava a minha mente, não era não. O medo tomava conta. Mas o Senhor, a palavra dele, assim, foi tremenda. Eu fiz a cirurgia e eu sento naquela. E o Senhor, antes ele já tinha me mostrado que Salmos 23, né? Que eu ia passar pelo vale da sombra da morte. Mas não era para mim temer, porque o Senhor estava comigo. Aleluia. Foi esta palavra que o Robinho ministrou na minha vida quando eu fui para a sala de cirurgia. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. E ele orou comigo. Eu fui para a sala de cirurgia, né? E tudo aconteceu. O médico falou com ele assim: olha, ela vai ficar internada de 10 a 15 dias no CTI. Porque nós vamos tirar um pedaço só para fazer biópsia. Eu fui internada para isso, para fazer a biópsia, para saber se era maligno ou benigno. Só que quando o médico olhou os meus exames, ele já entendeu na hora que não era nada benigno, que era maligno mesmo. Foi quando, na hora que eu estiver terminando a
me fala, porque senão eu vou falando, porque Deus fez muita coisa. Estou só no início. Aí, quando eu fui para a sala de cirurgia, só que aquilo lá, dele falar assim, não, é por pouco tempo, aquilo me trouxe uma certa paz. Porque eu pensei assim, não é muito tempo desacordada não. Deus vai me acordar, 1h30 depois a anestesia vai acabar. Então o Senhor foi trazendo palavras que traziam conforto ao meu coração e afastando o medo. Porque o meu medo era não acordar mais, era morrer. Então assim, nas orações, ele trouxe paz. Só que quando ele me abriu para tirar a biópsia, o médico já viu que já estava com metástase. Já estava no fígado já. Então ele pegou e já abriu, pediu autorização. Meu marido, ele deu autorização para me cortar mais, que antes era só um pedacinho, cortou minha barriga toda. Tirou o tumor, que ele falou assim, olha, nós vamos tentar fazer a cirurgia para retirar o máximo que nós pudermos. Não garanto que vamos tirar todo o tumor, porque já estava em lugares, não podia ser retirado o tumor. E me deu uma trombose, que o pâncreas e o fígado espremeu uma veia aorta, foi exprimida, onde deu uma trombose, que não pôde retirar a trombose, porque, na verdade, eu perdi 75% do pâncreas e 25% do fígado. Então, foi uma cirurgia que era para durar 1 hora, durou mais ou menos umas 9 horas e meia. Nossa. E o meu marido, imagina ele lá fora, que era para ter ficado 1 hora e pouco, já demora uma eternidade, imagina 9 horas, 10 horas. Ele estava esperando assim, qualquer hora vem um médico e fala, pronto, ela não resistiu. Que foi o que o médico falou com ele, pode ser que ela saia de lá e dura mais uma semana, 15 dias, um mês, mas pode ser que ela nem saia. Então agora imagina ouvir isso, ele é forte, porque para ouvir isso tinha que ter um equilíbrio, Deus está na direção. Aleluia. E foi quando tudo aconteceu, depois a cirurgia eu fui, aí em vez de eu ir para o CTI, que era para eu ficar de 10 a 15 dias, eu fiquei 2 dias. 2 dias na cama, no leito normal. Eu não fui para o CTI. Por quê? Ocorreu tudo bem a cirurgia, né? Foi um sucesso, glória a Deus, o Senhor estava lá. Na hora que eu entrei no bloco cirúrgico, eu senti a presença do Senhor. Aleluia. Mas era tão palpável a presença do Senhor naquele. Eu não tive medo. Meu Deus. Era como se o Senhor, eu visse anjos. Eu não vi com os olhos naturais. Mas era como se eu tivesse visto, porque o medo não existia. O desespero, a minha alma estava calma, estava tranquila. A palavra do Senhor, que estava comigo no vale, ali era o vale da morte. Porque imagina no bloco cirúrgico, quantas vidas foram perdidas ali. Quantas vidas? É um vale de morte, gente. Aquele lugar, quem vai ter oportunidade de ir, tem que ir orar e repreender esse espírito de morte ali dentro. Porque tem demais. E quando acabou a cirurgia, eu fui para o quarto, e depois eu fui para cá. Daí o meu marido, na hora da alta, eu falei assim, e foi na véspera de Natal. Isso foi no dia 23, 22. Quando foi no dia 24, o médico falou assim para o meu marido, olha, eu vou deixar ela ir para casa, porque é Natal. E ela vai ficar o último dia. Eu vou liberar ela para casa, nós não vamos levar ela para o CTI, para ela ficar em casa com os filhos, porque esse é o último Natal dela. Isso tem 5 anos. 5 anos. Era para não ter durado um mês, 2 meses. O médico falou que no máximo 3 meses. E esse mesmo debilitada, tomando insulina, né, assim, só piorando. Enfim, fui para casa. O pós-cirúrgico foi muito difícil, muito complicado. Era morfina cedo, de tarde, era de madrugada, era qualquer hora da noite, do dia eu estava indo para o socorro. E o meu marido falando assim, a sensação dele era, eu vou ir com ela, mas volto sem. Porque eu fui me debilitando em 1 mês, eu perdi 33 quilos. Imagina, 33 quilos. Eu sempre fui gordinha, mas fiquei magra, muito magra. Você perder assim, você vê a pessoa definhando, que foi o meu caso, eu não comia, eu vomitava 24 horas por dia. E até que nós fomos para o Y7, nós chamamos o Y7, pronto-socorro, né? Agora nem chama mais também, já mudou. Nós fomos para o pronto-socorro
E estava na véspera do meu aniversário. Isso eu gosto de contar porque a glória de Deus foi muito grande na minha vida. Eu comecei a orar e falei, Deus, eu não aguento mais, já tem 40 dias que eu estou nessa aflição de indo todos os dias para o médico e as pessoas chegavam lá em casa para despedir de mim e eu não estou aguentando mais essa situação, eu estou perdendo peso demais, não consigo comer e na hora que eu chegava lá eu falava assim, ó, é morfina, essa daí já é morfina, como se fosse assim, um cachorro chegando e falando, esse aí já deixa ele aí mesmo porque não tem solução para ele, sabe? Eu tinha essa sensação. As pessoas, os olhares dos médicos de não estar nem aí, e eu orava e clamava a Deus, e foi indo, nesse dia eu dobrei, eram as 3 horas da manhã, meu marido exausto, e nós tínhamos acabado de chegar do pronto-socorro, e quando ele dormiu, ele apagou, ele não dormiu, ele desmaiou, ele apagou, porque já tinha 40 dias que nós estávamos esse vai e vem todos os dias para o hospital, pronto-socorro para ganhar morfina na veia, e eu lá assim, Deus não me deixa viciar, porque a morfina vicia, né? Não me deixa ser viciada por isso. Então eu fui clamando ao Senhor, à medida que as coisas foram acontecendo, foram surgindo, porque o que eu pensei? A cirurgia vai passar e depois da cirurgia eu vou começar a fazer quimioterapia e pronto, acabou. Mas o processo de 40 dias foi difícil, muito difícil, muito difícil. Até que nesse dia nós chegamos 3 horas da manhã, quando foi 2 horas da manhã, quando foi às 3 horas, já estava sentindo dor de novo, querendo voltar para o hospital. Querendo já tomar morfina de novo, que era o único remédio que adiantava. Até que eu falei assim com Deus, ei, o Senhor, 3 horas da manhã, o Senhor falou assim comigo, levanta e anda. Eu ouvi uma voz falando assim, levanta. Eu falei, Senhor, não aguento. Não aguento, o Senhor está querendo o quê? Que eu levante para ir no médico? E eu fiquei assim, Senhor, eu estou ouvindo o Senhor. Será que eu já estou delirando para do remédio, da medicação? Aí o Senhor falou, levanta e anda. E eu levantei, falei, Senhor, juntei todas as forças, levantei da minha cama. E o Senhor falou comigo, agora ajoelho. Eu falei, Senhor, não. Eu estou operada, toda a barriga toda cortada, sentindo dor. Para completar, eu cortei um ponto aqui em cima, aí abriu. Porque eu fiz isso, o ponto começou a entrar na minha barriga, eu arranquei a ponta dele, a cirurgia começou a abrir. E eu falei, Deus, eu não estou podendo nem andar, ficar em pé, o Senhor está querendo que eu ajoelhe. O Senhor falou, dobra o seu joelho. Nossa. Como é que você faz para Deus? Eu falei, Senhor, eu vou, nem que eu caia, que não levanto mais. Dobrei o meu joelho, 3 horas da manhã, e orei. E eu falei, Deus, eu não aguento mais, e eu quero um presente de Natal, de aniversário. Essa semana é a semana do meu aniversário, e eu quero um presente. Eu quero uma semana sem dor. Uma semana, só uma semana sem dor, porque tem 40 dias que eu não durmo e nada faz tirar dor. O Senhor pegou e falou assim, então marcha. Se você não está aguentando nem orar, não sentar, mas marchar. Eu falei, não, Senhor, eu estou ouvindo vozes. Não é do Senhor, não. O Senhor pegou e falou assim comigo, marcha. E eu comecei a orar e eu levantei daquela cama, irmão, vocês não têm noção de dor que eu senti. Comecei a orar e marchar e falei, Deus, o Senhor não rejeita oração, Deus, o Senhor ora, e eu comecei a cantar aquele hino, Deus não rejeita oração. E eu comecei a orar e cantando, e adorando, e glorificando, e parei de pensar em médico, e parei de murmurar, parei de reclamar, parei de falar que estava sentindo dor, e eu não sei de mais nada. Eu sei que eu comecei a rodar o meu quarto, andar, cantar, e ele não viu nada, porque eu oro alto em casa, e ele não viu nada desmaiado. Quando foi no outro dia, eu levantei 8 horas da manhã, já tinha que trabalhar, e eu falei assim, uai, mas eu perdi o tempo, será que eu estou no céu, meu Deus? Porque eu não vi mais nada, não sei nem como que eu vim parar na cama, era 8 horas da manhã, o Senhor veio e falou comigo assim, eu não rejeito uma oração. Meu Deus! Eu não rejeito oração. Oração é alimento. Glória a Deus, aleluia. Porque naquele dia eu juntei todas as minhas forças e falei, Deus, o Senhor não rejeita oração. E foi a primeira voz que eu ouvi de manhã. Que delícia, irmãos. Ouvir com a voz, acordar com a voz do Espírito Santo e falar assim, eu não rejeito oração. E eu peguei na minha barriga, eu achei que tinha acontecido, era um milagre. Falei, uai, mas o que aconteceu? Que eu não estou sentindo dor? Eu nunca, 40 dias sem
saber o que é um dia sem dor. E Deus pegou e falou comigo: eu não rejeito a oração. A oração do justo tem muito efeito. E aquele dia eu não senti mais dor. E eu comecei a glorificar a Deus. Senhor, muito obrigado por isso, irmãos, que é agradecer a Deus. Ser grata a Deus pelo que você já tem, abre portas para você conseguir aquilo que você ainda não tem. Porque eu pedi a Deus uma semana. Eu era muito grata, eu fiquei grata, pastor, porque eu achei que Deus não tinha me dado uma semana que eu pedi. Foi o que eu pedi, não foi uma semana? Passou uma semana e eu não senti mais dor, e eu não fui mais na Y7, no pronto-socorro, e eu não senti mais dor, e foi passando tempo, e chegou no dia do meu aniversário, e eu glorificando a Deus, eu exaltando a Deus, porque eu estava sem dor, e já com medo do outro dia eu senti dor, né? Porque a fé é assim, irmãos, ela vai, vem, vai, ela fica só no topo não, tá? Eu sou uma mulher de muita fé, mas tem horas que eu sou igual bananeira, assim, ó. Nós somos bananeira não, crente bananeira não, nós somos crente coqueiro. Balança para um lado, balança para o outro, não cai. Morre em pé. Mas só que aí eu peguei, comecei a adorar o Senhor e tudo foi passando. Aí a médica, né, que nem esperava, eu já comecei a fazer a quimioterapia. E Deus me mostrou, eu tive uma visão, eu com um lenço na cabeça. E eu falei: Deus, quimioterapia vai cair o cabelo. Meu cabelo batia na cintura, muito, 2 vezes maior que é hoje. E eu falei: Deus, eu não quero ficar cá. Eu vou começar a fazer quimioterapia. E o Senhor me mostrou, eu com lenço na cabeça, mas eu não aceito cortar o meu cabelo. E não quero, Senhor, que meu cabelo caia. O Senhor prometeu para mim que meu cabelo não ia cair. E eu falando, e o Robin, né, viu que meu cabelo tinha caído. Nada contra, viu, pastor? Tem nada contra, não. Mas eu quero. Então, assim, o seu também, não importa, não. Mas assim, é porque, gente, eu sempre gostei, meu marido sempre gostou do meu cabelo grande. Sabe, eu sempre pedi a Deus, falei: Senhor, eu gosto do meu cabelo assim. Mas aí, quando eu vi que estava caindo, e eu falei assim: Deus, a promessa do Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão que prometeu, é o Deus de Isaac que cumpriu, e é o Deus de Jacó que cumpre, que faz continuar. E o Senhor é o meu Deus, eu creio, não vai cair. E meu marido falou assim com a minha menina: não, se você precisar, eu rapo a cabeça. Eu tenho uma moça de 23 anos. E ela falou: não, mamãe, qualquer coisa eu rapo a cabeça junto com a senhora. Eu falei: não vai, porque Deus não vai deixar o meu cabelo cair. E o Senhor me deu uma palavra: o coração alegre aformoseia o rosto. Eu não entendi no dia, não. Mas aí, eu falei: coração alegre, eu tenho coração alegre, eu tenho Jesus é minha alegria. E fui naquela luta assim, fiz a quimioterapia. Aí eu perguntei à médica: doutora, quanto tempo que faz o cabelo cair? Ela falou assim: não, para falar a verdade, era que está caindo. Aí eu falei assim: eu vejo um pequeno sinal. Aleluia. Já era para estar caindo, não caiu ainda. A glória de Deus já está se manifestando. Eu peguei e fiz a quimioterapia, fiz 51 na primeira. 51 quimioterapia. Pergunta, irmãos, eu chegava lá com a minha irmã mais velha, eles perguntavam assim para mim: a sua irmã está com câncer? Eu falei: não. Quem é que está com câncer? Eu estou fazendo tratamento. Aí eles falaram assim: seu cabelo não caiu? Nossa, mas você chega aqui na maior alegria, rindo, brincando. Eu falei: porque Jesus é a minha alegria. Aleluia. Porque Jesus, Ele é a minha alegria. E Ele falou para mim não me abater, porque isso vai passar. E ninguém acreditava que eu estava com câncer. Se olhasse para mim, não falava que eu estava em tratamento. Fiz 51 quimioterapia. Aí depois o Senhor manifestou a glória dele em todo o tempo. Sim. Peraí, gente. Aqui é assim, viu? Eu começo e termino. Eu estou ali. Boa noite, graça e paz. Amém. Ela está falando ali, ela falou um pouco atrás, falou assim: meu marido é forte. Eu estou ali incomodado para poder vir e fazer um complemento com relação a isso. O marido dela não é forte. Forte é aquele Deus que nos sustenta. Porque na realidade, o que aconteceu? Quando o médico deu aquele diagnóstico e falou assim: leva para casa porque é no máximo 3 meses. Em 3 meses no máximo, infelizmente, porque para quem conhece, sabe o que é um câncer de pâncreas e com metástase, a probabilidade de vida é de no máximo
se descoberto bem no início, é de no máximo 2 anos e meio. Isso com uma pessoa muito debilitada. Com metástase, não chega a 1 ano. Então, eles olharam com o olhar da medicina, certo? Então, quando ela fala assim, meu marido é forte. Não. Na realidade, Deus sustentava. Às vezes ela achava que eu era forte porque ela não me via chorar. É porque eu entrava para dentro do banheiro, mordia a toalha, enfiava para dentro do chuveiro, chorava, e gemia, e orava e tal, escondido. Por quê? Eu, como arrimo de família, como marido e como pai de 3 filhos, eles viam em mim um pilar. Então, se eu ruísse, eles poderiam desanimar. Ela própria. Como ela falou, os médicos deu no máximo 3 meses. Não é que eu estava negligenciando a fé ou não acreditando em milagres. Não, não é isso. É que a gente também não pode negligenciar a medicina. O que para todo mundo, cada dia que passava, era um dia a mais de vida para ela, para mim era um dia a menos. Porque ela não tomou conhecimento no princípio do que os médicos haviam dito a respeito dessa sobrevida. Então era um sofrimento muito grande. Quando a gente saía de madrugada, e às vezes 2 vezes durante a mesma madrugada para tomar morfina, que era a única coisa que amenizava a dor. Às vezes ia lá, tomava morfina. Quando chegava em casa, 1 hora depois, ela já estava gemendo de dor, tinha que voltar de novo. Na minha cabeça estava assim, meu Deus, será que eu estou indo casado e vou voltar viúvo? Mas existe promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E não se cumpriu. E o Senhor não é filho do homem para que minta. Então, sempre foi essa confiança. Então, eu só queria compartilhar essa parte, porque o outro lado do marido vê uma mulher de fé, realmente, de oração, pelas madrugadas, glória a Deus por isso, né? Mas existem pesquisas que mostram e comprovam que, em média, 87% dos maridos, dos homens, maridos, abandonam as suas esposas quando ela necessita enfrentar um tratamento desse. Eu não julgo tanto a questão deles, porque eu sei o sofrimento que é o outro lado. Sofre a pessoa que está no tratamento, mas também sofre as pessoas que estão ao redor. Porque vê a pessoa que você ama definhar e você não pode fazer nada mais, nada menos do que orar e clamar pela misericórdia de Deus. Desculpa a interrupção, mas eu queria colocar isso aqui. Ele fala assim porque ele é modesto, mas ele é um homem forte sim, porque Jesus é a nossa força. Jesus, ele é a nossa fortaleza. É nele que nós esperamos. Todas as vezes que eu sofria, que eu chorava, que a minha mão inchava, que eu passava mal, todas as vezes ele sempre tinha uma palavra de motivação para mim. O difícil, eu falo assim, que o difícil do processo é o julgamento das pessoas. Muitas das pessoas chegavam para ele com ar de pena, de coitado, já de viúvo. E muitas das pessoas chegaram para mim e falaram: Ana, você é uma mulher de fé. Ora, e Deus vai curar. Ora, e você não vai precisar nem passar por cirurgia. Ora, porque tudo isso vai passar. Isso não é Isso não é de verdade. Isso você também tem que entender. Ao mesmo tempo que você pede, chegava outros que falavam, no mesmo tempo que chegava um, falava assim para mim: Ana, se você crê, Deus vai te curar, e sem precisar de cirurgia, sem precisar de quimioterapia. E eu parei de ver testemunhos nessa época, durante o processo, porque as pessoas falavam assim: eu fiz 10 quimioterapias, eu pedi Deus a morte. Então não vou falar com ela que eu fiz 50 não, né? Porque senão, coitada da mulher vai se sentir humilhada. Porque se 10 ela estava achando que era o fim da vida dela, imagina se eu chegasse e falasse assim: eu fiz 50. Então, assim, claro que teve pessoas que chegaram e desanimou. Chegou pessoas e falou assim comigo: não, vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai passar, você vai conseguir. Chegava aqueles que falavam para mim assim: Ana, não se iluda. Ana, isso não é fé. Ana, se Deus quiser te levar, eu falei: se Ele quiser me levar, Ele vai se alegrar. Porque a Bíblia diz que o Senhor se alegra quando um justo morre. Ele fica triste quando um ímpio morre.
Porque ele morreu sem salvação, mas como eu vou morrer salvo, eu tenho certeza da minha salvação. Então foi esse conflito. Muitas das vezes a fé da gente não está sendo balançada, igual eu disse no início, por causa que eu não acreditava, mas por causa das palavras. Lembra de Pedro? O que Pedro fazia? Pedro andou sobre as águas, ele estava andando tranquilamente quando Jesus, ele já tinha identificado Jesus, ele sabia quem que estava lá, que era o mestre. Os outros falando que era fantasma, ele falou, não, é o mestre. Ele falou, Jesus respondeu para ele, sou eu. Ele começou a andar, mas depois, quando ele começou a ver as coisas ao lado, ele começou a afundar. Quer dizer, se não tivesse tempestade, se não tivesse ninguém ali com ele ia andar tranquilo. Mas aí, o que acontece? Tem as pessoas, infelizmente, tem pessoas que não creem e precisam andar com a gente. Por que eu li Jairo? Jairo, ele estava andando com Jesus, Jesus estava no meio da multidão e tal, falando, pregando, falando do amor, falando do evangelho. Quando ele chegou e pediu ao Senhor para ir na casa dele, ele acreditava em Jesus. Só que imagina você no meio do caminho, eu fico imaginando Jairo falando assim, meu Deus, essa multidão que não sai da frente, e como é que esse povo vai, como é que Jesus vai chegar na minha casa rápido, a minha filha já está morrendo, tem que ser rápido, tem que ser correndo, tem que ser depressa, tem que ser agora. A gente tem essa sensação, tem hora, ô Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar sendo humilhado pelos meus inimigos? Até quando eu vou ouvir Senhor falando que o Senhor não é comigo? Eu ouvi isso. Eu ouvi. Ana, agora sua fé está sendo testada. Agora que tudo que você achou não era verdade. A minha fé estava sendo testada o tempo todo. E Jairo, naquele desespero, querendo Jesus chegar na casa dele, o que ele fez? O foco dele era o quê? Era a filha. Ele não queria saber se Jesus tinha que curar mais ninguém, se Jesus ia. Ele queria que Jesus acelerasse o passo. Até que apareceu, para completar a agonia de Jairo, quem chega? A mulher. Na hora que Jairo viu aquela mulher, ele deve ter pensado, eu fico imaginando, né, gente? Jairo falou assim, não, chegou uma agora para atrapalhar. Agora que não tem chance mesmo de Jesus chegar na minha casa a tempo. Só que o Senhor, eu falo que Jairo tinha uma fé média. Ele tinha uma fé mediana. Por quê? O Senhor falou assim, eu vou mostrar para ele. Ele vai andar comigo, ele está no caminho, andando com Jesus. Eu estou indo para sua casa, Jairo. Mas você antes vai ter algumas lições que você vai ter que ver para crer. Foi quando o Senhor falou para ele, chegou a mulher e falou, peraí, eu vou te mostrar que você crê. Porque se eu chegar, eu fico imaginando que se Jesus chegasse na casa de Jairo sem processo, Jairo não acreditava que Jesus ia fazer um milagre. Porque o Senhor foi no caminho que ele foi fortalecendo a fé. Foi nas quimioterapias que eu fui me fortalecendo, que eu fui vendo a glória de Deus na minha vida, que as pessoas foram vendo. Eu chegava lá para fazer quimioterapia e as pessoas falavam assim, eu quero morrer. Eu desisto de quimioterapia, eu não aguento mais fazer isso. E eu chegava e cantava louvor. Eu adorava o Senhor, eu orava por elas. O Senhor virou para mim e falou assim, eu quero que você ore por aquela mulher. Eu falei, Senhor, eu vim aqui buscar a minha cura. E todos os dias eu ungia a quimioterapia, né, na veia, eu ungia ela para Deus falar, Senhor, tudo que vinha na minha veia, que já entra levando a cura, já vem trazendo a cura, já vem, o Senhor usa as coisas naturais. Usa, Senhor, as coisas naturais para mostrar o sobrenatural do Senhor aqui. E eu, na busca pela minha cura, você acha que eu ia preocupar em orar pela cura dos outros? O meu foco estava na minha cura. E Jairo não é diferente. Jairo tinha fé que Jesus ia na casa dele e resolver o problema dele. Quando a mulher chega e para Jesus, e Jesus vai, aquela mulher, imagina o que aquela mulher não enfrentou para estar ali. É muita gente que barrou ela, que teve nojo dela. As mulheres naquela época, desse jeito, não podiam sair fora de casa. No período menstrual, ela não podia sair fora de casa, ela tinha que ficar num lugar separado. E quando essa mulher chega, e Jesus cura essa mulher com apenas a fé dela, porque Jesus nem olhou para ela. Simplesmente ela tocou, gente, na roupa.
Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla, na barra da roupa. Glória a Deus. E ele, no meio de multidões, agora você pergunta, no meio de multidões, quantas? Pedro mesmo respondeu isso: Senhor, todo mundo te tocou. Todo mundo te tocou aqui. Não. Existe o jeito de tocar e tocar. Existe aquela assim, eu creio em Jesus, mas e na hora da adversidade? Eu creio em Jesus, mas e na hora da doença? Eu creio em Jesus, mas e na hora que falta algo de sua casa? E aí? Qual Deus você serve? Deus fez isso comigo. Qual é o Deus que você serve? Aleluia. Se você tocar em mim, sairá de mim virtude? Porque foi isso que aconteceu com a mulher. Ela falou: se eu apenas tocar nele, tocar na roupa, saiu de Deus poder, saiu de Jesus Cristo poder. Um poder que alinhou a fé da mulher com o poder de Jesus, o desejo dele de vir curar. Mas o desejo do Senhor ali também não era curar aquela mulher, era fazer algo maior, era mostrar para Jairo que ele tinha poder para salvar, para curar, mas ele tinha poder para ressuscitar. Aleluia. Ele é a própria ressurreição. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E quando Jesus mostrou isso para ele, não com palavras, mas com atitudes, a fé dele foi fortalecendo no caminho. No caminho. Então, por isso que eu falo, às vezes a gente desvia do caminho. A gente desvia do caminho. Eu não estou falando que você está desviando do céu, mas desvia do propósito. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tinha durante a quimioterapia, de propósito, eu ir lá no hospital. Deus falou comigo: eu vou te usar aqui. Eita Deus. Eu vou te usar para curar. Você está buscando para você, mas eu quero que você tenha para dar. Eu quero que você clame pelo outro. Porque quando você clamar pelo outro, a cura vai vir para você. Quando você fizer pelo outro, você vai receber. Quando você dá, você vai receber. Porque é melhor dar do que receber. E eu falava assim: Deus, então eu vou dar. O que é que eu tenho para dar aqui, Senhor? Vou orar. Vou clamar. Às vezes eu pegava na mão da pessoa que estava enferma ali, porque as cadeiras ficavam próximas. Pegava na mão. Não falava uma palavra. Falei: Deus, vai vir poder sobre ela. Eu sou o canal do Senhor na vida dessa pessoa. E sentindo dor. Dando hipotermia uma atrás da outra. E assim, eu falei: Deus, eu não vou morrer agora não. Porque primeiro eu tenho que orar para essa pessoa. E foi assim. Durante todo o tratamento. Durante 1 ano. Eu vi a glória de Deus. Pessoas recebendo Jesus no lugar de fazer a quimioterapia. Eu vi os médicos falando comigo: eu vou ter que estudar o seu caso. Eu nunca vi uma pessoa se recuperar desse jeito. Eu cheguei na minha médica e falei assim: doutora, para que a gente faz quimioterapia? O sentido dela. Ela falou assim: é para prolongar os seus dias. Eu saí de lá 1 ano depois e ela teve que reconhecer que Jesus Cristo cura. Ela teve que admitir que Jesus cura. Com ela, falei: doutora, eu só vou dar testemunho, porque eu sou evangélica. Falei com ela: eu sou evangélica, gosto de ir, dar meu testemunho, mas eu só vou dar testemunho o dia que você me falar assim: ó, você está curada. Mas não era, irmã, que eu tinha que acreditar vendo ela, não. Eu queria que o diabo admitisse. Eu queria que o joelho, ela falasse que toda língua confessa. Eu queria que ela confessasse que eu fui curada. E quando ela falou comigo: Ana, você foi curada, eu glorifiquei a Deus. Eu fiquei assim, sem saber, e comecei a dar o testemunho. Fui nas igrejas adorar o Senhor e falar com Ele. E falei com Deus: Senhor, ainda está faltando algo na minha vida. Eu sou ainda uma mulher triste, amarga. Eu sou uma mulher ainda cheia de feridas. Esse câncer na minha alma não está curado. E foi quando eu tive câncer de novo. Meu Deus. 2 anos depois. E aí? Como é que você vira para quem falar para você e fala assim: eu estou com câncer de novo? Eu falo: mas você não falou que Jesus ia te curar? E agora? Zombava da minha fé, irmão. E agora? Jesus falou que é para a glória dele? E agora? Esse câncer agora é para a glória de Deus ou para você? É para a morte ou para a glória dele? Eu falei assim: é para a glória dele. Porque Deus me prometeu. Ele fez. E agora ele vai manter a promessa.
Eu fiz mais 1 ano de quimioterapia de novo. E o Senhor me colocou em outro hospital. E uma amiga minha falou assim: Ana, você vai ser usado nesse hospital. Deus vai mostrar a glória dele nesse hospital. Foi quando nesse mesmo, olha para você ver como que Deus faz se a gente não sair do propósito. Se você tiver força para viver o propósito, você vai, se você tiver força e fé, crer em Jesus Cristo e primeiramente que Ele vai te fortalecer no processo, você vai ver, no processo você vai viver o propósito, porque você pode morrer no caminho. Você pode morrer no caminho. Não é porque Deus fala assim, vai se cumprir. Mas se você não suportar, se você não clamar, não pedir oração, eu pedi a oração para todo mundo, eu ia para o monte e falava, gente, eu sozinho não consigo. Dói demais a quimioterapia, é muito enjoada, eu passo muito mal, vomitando dia e noite e fraqueza, me ajudem. Então eu tive muita cobertura espiritual, mas eu acreditava quando a pessoa chegava em mim e falava, eu estou orando por você. E a médica pegou e falou assim comigo, eu fui para um outro hospital, e aí a médica falou, Ana, o seu caso é muito complicado, porque eu nunca peguei um caso assim. Eu vou te dar um encaminhamento para um cirurgião. Aí eu falei, um cirurgião? Então tá bom. Porque dependendo da situação, o que ele falar comigo, eu vou liberar você da quimioterapia. Aí você já está curada. De novo. Eu falei assim, doutora, marca esse trem aí para mim que eu vou. Quando eu cheguei, que eu vi, ela falou comigo o nome do médico. Quem? O cirurgião. Que fez a cirurgia em mim. Meu Deus. O que falou comigo foi durar 3 dias. Que ia me mandar para casa. O doutor Rodrigo Lemos, oncologista e cirurgião, um dos melhores de Belo Horizonte, Deus preparou para mim. O melhor. Caro, ele era particular, pois naquele dia eu estava fazendo plantão no hospital particular, ele falou assim comigo, eu vou cancelar as minhas, eu não sei por que eu estou fazendo isso, vai? Não sei por que eu estou fazendo isso, eu falei, mas eu sei. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu vou cancelar as minhas férias, eu vou deixar as minhas férias para mais para frente para mim fazer essa cirurgia em você. Nossa. Pensa, olha o cuidado do papai. Aleluia. Olha Deus fazendo a obra. Meu Deus. Nos médicos também, porque Deus tem propósito desse médico. Quando eu cheguei lá, eu falei, doutor Rodrigo Lemos. Aí ele falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei, nada. Mas eu preciso que você veja esses exames aqui. Eu falei, você está me conhecendo? Ele falou, não. 2 anos, quase 3 anos depois, eu falei assim, não. Ele falou, não estou te conhecendo. Eu falei, pois é, eu sou aquela mulher que fiz cirurgia de pâncreas e que o senhor falou que eu não tinha muito tempo de vida. Ele pegou e falou assim, não. Quem? Aí eu lembrei, né, todos os exames, porque médico, né, precisa ver para crer. Aí, não é todos, mas ele precisou. Aí eu fui, mostrei para ele, coloquei aquele papelado em cima da mesa dele, falei assim, agora pode olhar aqui, ó, essa assinatura é sua, cirurgião, e esse aqui é o diagnóstico de agora. Não tem câncer, não tem mais nada, e fui curada pela 2ª vez aqui, ó. E ele simplesmente olhou para mim, sentou e falou, eu não acredito. Meu Deus. Eu estou diante de um milagre. Ele é lindo. Ele falou assim, eu estou diante de um milagre. Ele não chorou de lágrimas, mas ele se emocionou muito, me deu os parabéns. E eu falei, Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. E depois disso eu fui liberada, né, da quimioterapia de novo. Fiz 102 quimioterapias, ao total dos 2 anos, né? Da primeira vez e da segunda, fiz 102 quimioterapias. E eu peguei e falei assim, e a médica falou comigo, Ana, você vai fazer uma tomografia, e para ver se está tudo no período. Quando eu chego lá, irmão, isso aqui é Deus. Vocês vão ver o poder de Deus. O médico falou para mim assim, seu médico errou. Seu cirurgião errou. Eu falei, em que sentido? Não, seu pâncreas está inteiro. Meu Deus. Seu pâncreas está inteiro. O seu pâncreas está menor. O seu pâncreas não é do tamanho normal, porque geralmente a gente tem de 11 a 15 centímetros de pâncreas. Calma de sacaneira. Cortou, ficou desse tamanho, né? 25%. Ficou desse tamanho.
Ele falou assim, não, o seu pâncreas está mais ou menos 8 centímetros, que é um câncer, que é um pâncreas de uma criança. Meu Deus. Mas está inteiro, tem cabeça, corpo e cauda. Não tinha tirado a cauda e o fígado, e ela falou assim, não, e o seu fígado, mas eu falei assim, doutor, mas talvez regenerou, né? Porque eu fico tocando os médicos, eu falo assim, ó, não pode ser isso. Não, o pâncreas não regenera? Ele falou, não, o fígado regenera, o pâncreas não. Eu falei, então, é Deus. Então, é o poder de Deus. Glória ele a Deus. Falou assim, não, é seu médico que errou. Eu falei, não, doutor, eu tenho a tomografia com um tumor, eu tenho sem o tumor, que é só um pedaço do pâncreas, 25% do pâncreas, e eu tenho ele agora inteiro. Pode, aqui ó, tá tudo aqui ó, o antes, o depois, o antes, durante e o depois. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que promete, é o Deus que faz, é o Deus que mantém. Aleluia, Jesus. E eu peguei e falei, não, aqui ó, eu estou curada, o meu Deus, ele faz a obra, ele falou que era para glorificar o nome dele, está aqui, e eu estou aqui, e ele pegou e falou assim, mas o seu filho não regenerou? Eu falei assim, porque Deus quer confundir. Deus usa as coisas que não são para confundir as que pensam que são. Porque Deus usa as coisas limitadas do homem para mostrar o ilimitado dele, porque ele é um Deus do impossível. Vocês aqui hoje, irmãos, estão diante do milagre de Deus. Sabe por quê? Porque os médicos não davam nada por mim. Os médicos me cancelou, como diz os jovens por aí, me cancelou. Não, essa não tem jeito. Não tem jeito. Mas quando Deus fala assim, ó, não tem jeito, Deus fala assim, pois agora é que eu entro. E todo lugar que eu vou, as pessoas já me chamou de mentirosa, porque eu falo que tem câncer e nunca tive. Falei assim, eu não me importo, porque a salvação não foi feita para todos. É aqueles que creem em Jesus Cristo, eu creio e está aqui. Então, dessa lição, que hoje eu tenho uma vida saudável, nem tanto, porque eu exagero às vezes, né? Porque se eu tomasse cuidado, né, pastor, a gente era uma vida melhor. Mas eu não sou diabética, porque o pâncreas, ele produz insulina. E o meu pâncreas, se eu não tenho pâncreas, como que produz insulina? Se eu tenho, produz. Não era para ter, porque eu fiz cirurgia. Aí eu falei para o doutor, de qualquer maneira, a glória de Deus está sobre mim. Não me interessa se ele está inteiro, ou se está um pedaço, ou se ele é grande. O que interessa é como eu vivo. E o que interessa é o que eu creio. Se eu não tenho pâncreas, como que eu vivo? Porque ninguém vive sem o pâncreas, porque ele produz insulina, ele produz enzimas, ele produz tudo, uma parte da área do cérebro. Se eu não tenho pâncreas, como que você explica que eu estou viva? E se eu não tenho pâncreas, como que eu vivo? E se eu tenho? Como que explica a tomografia? Mente, eu virei para ele e falei assim, é mais fácil crer que o seu amigo errou em três exames, ou você crê que Jesus é Cristo? Que Jesus cura, que Jesus salva? Eu estou aqui para mostrar para você que Jesus cura. Ele me tirou da sala de consultório. Ele me expulsou da sala e falou assim, olha, a sua consulta já acabou. Eu falei, mas eu não. Nossa. A consulta acabou, mas eu não. Porque eu vim aqui para falar para você que ainda que você não crê em Jesus Cristo, Ele existe. Ainda que você não crê em Jesus Cristo, eu tenho pâncreas. Então assim, não é você que tem que crer, eu tenho que crer. Porque a glória dele é sobre mim e vai vir sobre mim. E se você não crê, o problema é seu. Ele falou assim, eu creio em Deus, mas nesse Jesus, eu falei, porque quem foi que morreu na cruz? Aquele que não crê em Jesus também não crê no Pai. Aquele que não crê no Filho, não crê no Pai. E aí ele pegou, eu sei que ele mandou eu para fora e colocou para fora e não quis nem me receber, nem para dar o resultado do exame. Chamou, foi meu marido lá dentro, por quê? Não suportou ver que Deus é um Deus de milagres. Ver que Deus é um Deus de poder e graça. E diante dessas lições, né, que já tem 1 ano e meio, 2 anos que eu parei de fazer quimioterapia, e graças a Deus eu tenho uma vida saudável. Eu vou, né, assim, onde eu quero, faço o que eu quero, a saúde, questão de saúde, né? Mas assim, diante dessa história que eu contei para vocês, de Jairo, né, que teve o processo, ele teve que ver, eu também tive que ter esse processo. Eu também tive que teve pessoas para mim, perto de mim, que falou assim, Ana, eu não acreditava, mas hoje eu tenho que acreditar.
Porque você é o milagre. Ou a minha fé já está no findando, mas eu olho para você e eu vejo Cristo. Eu vejo paz. Eu vejo verdadeiramente que há um Deus de misericórdia. Irmãos, nessas lições, claro que todo mundo conhece a história de Jairo. O Senhor chegou na casa dele, tirou todos aqueles que torcia contra, que o Senhor falou, limpa a casa. Preparou o ambiente, né? Jesus prepara o ambiente, como ele fez aqui na hora que chegou aqui hoje. O Senhor veio, ele foi preparando o ambiente, foi preparando o coração de vocês, para vocês receberem essa palavra com muito amor, porque foi isso que ele fez comigo. Foi amor. E assim que ele fez com Jairo, ele ressuscitou a filha de Jairo. E assim como ele fez com a filha de Jairo, ele me ressuscitou. Ele me tirou da lama, ele não me trouxe só a salvação. Se ele tivesse me dado só a salvação, já era o suficiente. Mas ele quis que eu vivesse o pleno conhecimento da palavra dele na minha vida. O sangue dele foi derramado por mim. E eu tenho que crer nisso. Que se eu pedir, se eu clamar, ele vai ouvir o meu clamor. Ele vai ouvir a nossa necessidade. Por mais pequena que seja, Deus supriu todas as minhas necessidades. Financeira, eu recebi proposta de ir para fora do país, com tudo pago, para mim poder fazer um tratamento mais decente. Mas eu falei, se o mesmo Deus que está aqui é o Deus que vai estar lá. Se Deus não me curar aqui, não vai ser lá que ele vai me curar. Se Deus tem propósito para mim, é aqui. E era aqui que Deus queria mostrar a glória dele, porque Deus queria fazer comigo igual fez com Jairo, ele andar, pessoas andar comigo para ver a glória de Deus, pessoas perto de mim. Deus falou para mim uma vez, não é para você, é para quem está perto, é para você dar força para quem estava oprimido, e você vai demonstrar fé através do jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de se comportar. As pessoas estão o tempo todo te vigiando, as pessoas estão o tempo todo te observando, porque eles creem na sua fé e você precisa dessa fé. Então, com essa palavra de Jairo, nós temos essa lição, que Deus, ele sabe o tempo certo para tudo. A lição 2, nós não devemos achar que estamos incomodando o mestre. Né, que eles não falaram, não, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Não, morreu, mas Deus pode ressuscitar. Incomode sim, Jesus gosta que você chegue diante dele, como eu cheguei na dor e falei, Deus, eu não aguento mais. E o Senhor falou assim, e o Senhor também diante disso, o Senhor se posicionou e colocou aquela mulher num lugar de posição. Ele colocou Jairo num lugar de posição. Um lugar que ele tinha que ver para crer. Muitas das vezes nós temos que ver para crer. E não é errado ver para crer. O importante é que no final você vai crer. O importante é que no final você vai decidir a crer. Amém? Então assim, e Deus, como eu disse, Deus preparou o ambiente aqui. Para que Deus prepara o ambiente na sua casa. Deus prepara o ambiente no seu ministério. Deus tem propósito no seu ministério, na sua vida. Você canta, você louva, você adora, você prega. Não adianta, não para de crer. O Senhor está preparando um ambiente. Você já está sendo preparado. É verdade. Você já está no processo. Glória. Quando você aceitou Jesus, você encaixou no projeto. Aleluia. Amém? Eu creio. E eu vou terminar com a palavra que eu amo, que se tu creres, verás a glória. Eu agradeço pela oportunidade. Quero orar, pastor, pela igreja. Para que a igreja... Eu tenho uns minutinhos? Toca à vontade.